Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Hoje trazendo um assunto muito importante em relação ao dia de hoje. Dia 2 de novembro, dia de finados. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre como é a morte na visão do Espiritismo. E antes, como sempre fazemos na nossa harmonização, a nossa preparação, trago uma mensagem de Emmanuel para todos nós.
do livro Pão Nosso, é a lição 59. Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Disse Jesus, isso se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos, a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos, ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu nome. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. E assim, convido a todos, meus queridos, vamos nos unir em pensamento e em coração ao nosso Mestre Jesus. Vamos levar nosso pensamento em oração para nos envolver nesta noite. Querido amado Mestre de toda a nossa caminhada, obrigado por esta oportunidade de aqui estarmos juntos, Senhor. Junto ao seu amor, junto à sua luz, trazendo mais uma vez os teus ensinamentos, a tua palavra nas nossas vidas. Peço, Senhor, que me envolva para que eu tenha condição de levar a todos os corações a mensagem correta das tuas palavras, dos ensinamentos trazidos pela espiritualidade de luz, e que possamos entender nossa jornada, nos melhorarmos e caminharmos, como a nossa mensagem inicial nos disse, caminharmos em direção ao teu amor, em direção à luz que nos envolve com tanto carinho. Obrigado por esta noite, Senhor. Ampare a todos os lares, ampare a todas as famílias necessitadas que perderam seus entes queridos, que todos possam ser confortados pela tua luz, Senhor, tocando os corações. Envolva cada lar que neste momento estamos unidos neste vídeo, nesta palestra da Casa da Paz. Esteja conosco, nos fortaleça a cada dia de nossa caminhada. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado por tudo que és colocado em nosso caminho. Que assim seja,
Graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos hoje falar realmente sobre a morte na visão espírita. Em primeiro lugar, esse assunto sobre a morte, nós precisamos entender uma coisa antes, que algumas pessoas, de repente, podem não ser espíritas e estão assistindo também essa palestra junto conosco. Nós não podemos esquecer que somos espíritos imortais. Nós, no momento, estamos ocupando um corpo que nos foi emprestado. Esse corpo físico, que todos nós temos. Cada um recebeu de acordo com a necessidade do aprendizado. Se nós repararmos, com o passar do tempo, com as nossas idades avançando, o nosso corpo vai perdendo determinadas energias. O nosso corpo, aos poucos, ele vai se deteriorando, até chegar o momento que é o que nós chamamos de morte, que é o que nós chamamos desse encerramento aqui na Terra. Quando a gente começa a entender que nós somos espíritos imortais e que nós temos um corpo que nos foi dado de presente, nós trazemos o ensinamento dado através da doutrina espírita que o que morre é o corpo físico. Nós, espíritos, nós continuamos a nossa jornada. Apenas aqui na Terra é uma passagem. É uma passagem muito necessária, porque justamente a gente recebe as oportunidades de voltar aqui na Terra, que é o que nós chamamos de reencarnar, para justamente aproveitarmos o nosso melhoramento dia a dia, trabalharmos o nosso melhor, melhorar tudo aquilo que deixamos de fazer no passado e fazer mais coisas boas para aumentar nossas virtudes e crescermos espiritualmente. É esse o grande objetivo da reencarnação. Estarmos aqui juntos, no meio das diferenças, nós não somos iguais, viemos para um lar onde nesse lar nós temos tantos aprendizados, irmãos que estão conosco, por uma jornada do passado que fizemos e necessitamos estarmos aqui juntos novamente para aprendermos a amar. Esse amor verdadeiro que nosso querido Mestre Jesus nos ensinou. Quando a gente fala na questão da morte, a morte ainda é um assunto muito difícil para a humanidade. Ainda mesmo através de muitas religiões, até que antecederam a doutrina espírita, trazendo para nós, né, a ideia que quando nós desencarnamos, ou seja, o que é o desencarne? Deixamos a carne, deixamos o corpo físico. Nós retornamos à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Aqui é uma passagem transitória, é uma passagem breve. Por mais que possa demorar 80, 90, 100 anos até, muitos irmãos, mais de 100 anos, aqui a gente pensa que é muito tempo que nós estamos vivendo, mas, na verdade, é um tempo muito breve perante o tempo da pátria espiritual, que é bem diferente do nosso. Então, quando a gente vê que essa é a certeza em relação à morte, né? É o que mais nós temos certeza. Um dia, todos nós passaremos por ela. Isso é fato. Qual o dia de cada um? Ninguém sabe. Só o Pai. E, enquanto isso, Ele nos dá tantas oportunidades para melhorarmos, para crescermos, para evoluirmos, para quando chegar a hora da passagem, a hora da nossa viagem de retorno, que a gente possa voltar melhor
do que quando aqui nós chegamos na hora do nosso nascimento. Só que a gente vê que a morte ela ainda é um tema muito discutido e é de difícil aceitação para muitos. Por quê? Ninguém quer perder a vida. Ninguém quer perder um ente querido. E quando nós falamos ninguém quer perder a vida, é muitas vezes porque nós nos apegamos ao lado material. Né? Ainda mais quando nós temos uma vida tranquila, uma vida, né, dentro das suas necessidades, você gostando de viver, você gostando do que você está fazendo. Lógico que nós não queremos perder isso, mas a doutrina espírita nos traz um ensinamento que, justamente por ser esta vida passageira, nós precisamos nos trabalhar diariamente para, quando chegar esse momento da nossa passagem, a nossa passagem seja uma passagem tranquila, seja uma passagem de muita luz, de muita paz dentro dos nossos corações. Falar sobre morte realmente é uma coisa muito complicada. Eu realmente, antigamente, eu até tinha dificuldade de falar sobre esse assunto. Eu nunca gostei de falar. Nunca gostei de pensar quando alguém já dizia: meu tempo está chegando ao fim. Isso me fazia... Eu ficava mal quando alguém falava isso para mim, principalmente um ente amado. Só que hoje, né, com um pouquinho de estudo que a doutrina nos traz, dessas oportunidades que temos sempre na nossa casa, nos faz refletir que é um assunto que precisamos comentar, sim. Né? O que significa esse momento? O porquê de termos na sociedade uma data para comemorar o dia daqueles que partiram. E aí nós entendemos que a maioria das pessoas são muito apegadas, né? Meu filho, meu pai, minha mãe, meu marido. A gente sempre coloca aquela coisa como meu, como minha, quando, na verdade, ninguém é de ninguém. Todos nós somos de Deus. Mas aqui nós estamos unidos por laços tão importantes, justamente para um ajudar o outro nesse desenvolvimento da caminhada. Hoje em dia a gente vê tantas situações, já de uns tempos para cá, a sociedade, né, do planeta Terra criou uma situação nos dizendo, dando a entender, nós trazemos isso desde criança, isso no nosso pensamento, que quem vai primeiro são os mais velhos. E sempre nós esperamos, né, por mais do nosso amor, do nosso coração dolorido, a gente sabe, né, na nossa visão terrena, que os nossos pais vão antes de nós, que nós vamos antes dos nossos filhos, que vamos antes dos nossos netos e assim por diante. Quando, na verdade, cada vez mais, de uns anos para cá, a gente tem observado quantos irmãos estão desencarnando na tenra idade. Quantos irmãozinhos, com pouquíssimo tempo aqui na Terra, estão partindo. E é muita dor que fica para os pais, para toda a família, para os amigos. É muita dor. Como nós vamos ver isso? Como nós vamos entender isso? Se nós trouxemos o tempo todo durante a nossa caminhada que quem vai primeiro são os mais velhos. E por que os pequenos estão indo com tanta rapidez? E aí a doutrina espírita nos traz o seguinte entendimento. Cada um de nós, cada espírito, tem um tempo na Terra. Esse tempo só o Pai sabe. E esse tempo não significa que vai corresponder à questão de idade. Esse tempo é o tempo que nós, espíritos, necessitamos estar aqui na Terra para algum aprendizado, para resgatar
alguns débitos, para fazer algo importante para o crescimento espiritual. E, muitas vezes, uma criança pequena, de 1 ano, 2 anos, às vezes meses, de 5, enfim, o tempo deles são curtos aqui na Terra. Eles vieram justamente para cumprir o que ficou faltando. Foi aquele tempo necessário para aprendizado, muitas vezes também como aprendizado para a família, para unir mais os familiares, para fazer com que os familiares comecem a enxergar uma nova mudança na caminhada, né? Mudar atitudes, mudar pensamentos, enfim. Nada sabemos que acontece por acaso. A doutrina espírita, por exemplo, todo o ensinamento que a espiritualidade trouxe através de Kardec, Kardec nos disse da seguinte forma o entendimento dele: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, ele nos mostra claramente que para chegarmos a uma perfeição espiritual, que é o caminho de todos nós precisamos nascer, morrer, renascer e progredir durante a caminhada. Nascer num corpo, morrer o corpo físico, renascer em outro corpo, e esse ir e vir o tempo todo. Todos os dias da nossa vida, quantos irmãos estão nascendo? Quantos irmãos espalhados por todo o nosso planeta está chegando? Né? É o nascimento, a alegria para muitos. Né? Justamente é o voltar à vida. É a oportunidade de estar novamente numa engrenagem para melhoramento. E todos os dias, quantos irmãos estão partindo? Nesse período mesmo, desde o ano passado para cá, né, nessa pandemia que acomete todo o nosso planeta, ainda não estamos totalmente livres dela, mas nos foi um grande aprendizado para observarmos como estávamos agindo, como estávamos pensando em relação à nossa vida, que valor nós estávamos dando à vida, um valor material ou um valor de busca do lado espiritual. E a gente vê que nesse período, quantas famílias foram ceifadas. Infelizmente, a gente vê essas situações, quantas famílias perderam seus entes amados. Todos nós perdemos alguém muito querido, ou um familiar, ou colegas de trabalho, ou um amigo, ou amigos. Todos nós perdemos alguém. E o que é esse perder? Apenas eles agora não fazem mais parte aqui conosco, mas eles não morreram. Eles continuam a sua caminhada. E quando a gente fala nessa questão da pandemia, a gente vê hoje em dia, eu nem sei direito exatamente o quantitativo, mas mais de 600 mil irmãos desencarnaram. E a gente vê, isso é à toa, é um aprendizado. Por que Deus direcionou essa pandemia? Justamente para que nós enxergássemos a verdadeira vida, para que nós entendêssemos que aqui é uma passagem, que aqui não é a nossa vida de fato. Aqui é o nosso, vamos dizer, a nossa ilusão. Por isso que nós precisamos buscar cada vez mais o melhoramento espiritual, seja qual for a religião, seja qual for a escolha religiosa que eu fiz. Nós precisamos buscar o nosso lado espiritual. Entender o que nós somos, entender que somos espíritos imortais, que nós estamos aqui para melhorarmos, para crescermos. E através
da doutrina espírita, justamente, né, nos foi mostrado que a doutrina não é que ela vá fazer com que a gente se torne frio diante das situações. Não. A doutrina apenas faz com que a gente entenda que o chorar, a dor que nós passamos quando perdemos alguém muito querido é difícil. E essa dor, esse luto que nós chamamos, nós precisamos passar por ele. Nós não podemos colocar máscaras, nós não podemos fingir que nada está acontecendo, nos mostrar para a sociedade de uma forma toda risonha, quando por dentro nós estamos desmoronando. Esse luto, ele é importante que a gente passe por ele. É um rito que faz parte da humanidade, faz parte do nosso caminhar. Chorar, entender que ali nós já não teremos mais aquele nosso irmão querido, o nosso parente querido, nós não teremos mais ali diariamente com a gente. Mas a doutrina espírita nos mostra, ela vem nos consolar, ela vem nos orientar, que justamente essa passagem é uma passagem breve, não é uma passagem longa. Quantas e quantas vezes, eu até penso dessa forma, quantas e quantas vezes nós nos afastamos de amigos, de familiares, quando viajam para outros países. Às vezes nós ficamos muito tempo sem vê-los. Às vezes nem a gente vai ver mais, porque eles seguem a vida em outros caminhos e nós também de outros caminhares, e que simplesmente a gente não vai se encontrar mais aqui na Terra. E nem por isso a gente chora, nem por isso a gente se desespera. Eu faço para mim essa comparação. A morte do corpo físico, e para nós espíritos, é mais uma viagem que nós estamos fazendo. É mais um retorno à pátria verdadeira, ao plano espiritual do qual é a nossa verdadeira residência. Então, quando eu vejo assim, quando eu sinto dessa forma, até para mim se torna, vamos dizer assim, muito melhor até de eu ser consolada. Porque uma coisa como espírita eu sei, que os que partiram têm mais facilidades de poder me ver, de poder até chegar perto de mim, do que se estivessem viajando aqui ainda na matéria. Então, a gente vê que a passagem, ela faz parte da vida de todos nós. Esse é o momento que nós precisamos começar a trabalhar, começar a entender que a vida aqui é importante, mas nós não ficamos aqui para sempre. Como antigamente sempre dizia, nós não ficamos para a semente, nós retornamos. E quando retornarmos, precisamos realmente retornar da melhor forma possível. Como? É como nos estudos sempre nos auxilia. Eu preciso observar, eu preciso analisar como é que está sendo o meu dia a dia. Como é que realmente eu estou agindo na minha caminhada? Como é que está sendo o meu pensamento? Por exemplo, recebemos a doutrina espírita, trazendo pelo meu caminho. Ao receber a doutrina espírita, quantos conhecimentos a gente recebe? Só que uma coisa muito importante que eu tenho que prestar atenção: o que eu estou fazendo com todos esses conhecimentos? O que realmente eu estou aproveitando, vivenciando tudo aquilo que foi trazido? Porque eu posso, a doutrina, né, como é que eu vou dizer? Eu posso estar na doutrina, mas se a doutrina não estiver em mim, ou seja, se todo aquele ensinamento eu não sentir, eu não trouxer realmente para a minha vivência, para o meu dia a dia, para a minha prática, de nada aquilo me adianta.
Então, quando os irmãos espirituais retornam à pátria espiritual, e chegando lá, eles se decepcionam, porque eles veem que eles tiveram dificuldades em trabalhar a sua luz própria. Eles, perante outros irmãos mais evoluídos, a luz deles é um pouquinho apagadinha. Por que isso? Porque estudaram, porque trabalharam, fizeram bem, mas não trouxeram os ensinamentos para a sua própria vida. Não se modificaram como um ser espiritual. Não buscaram sentir, não buscaram trabalhar tudo aquilo de errado que ainda traziam e transformar nas suas virtudes. Então, a gente vê que, se nós fizermos isso todos os dias, trabalharmos esses nossos pensamentos, nós vamos estar já nos preparando para, quando for a nossa passagem, não ser um susto para nós. Para, quando chegar o nosso momento, a gente entender perfeitamente o que está acontecendo comigo. E a gente vê que esse momento é tão importante quando nós o entendemos. Faz parte da caminhada. É a sequência. É a sequência do nosso ir e vir. É a sequência do nosso crescimento. É a sequência da gente entender que somos espíritos, não somos esse corpo. Esse corpo vai se desfazer com o passar do tempo. Mas nós, espíritos, continuaremos firmes. É como se diz, muitas vezes eu posso ter uma doença séria, uma doença bem difícil, que é lógico que, acometendo o meu corpo físico, eu, espírito, também estou um pouco abalado. Mas só quando eu desencarno, a doença ficou no meu corpo físico. Eu, quando volto para a pátria espiritual, que tem aquele período de refazimento, aquele período de atendimento, né, como se nós fôssemos levados para um hospital, nos preparando, sendo auxiliados pelos nossos irmãos que também nos amam tanto. Ao partir do momento, a gente vai ver que daqui a um tempo nós não sentimos mais nada. Nós não trazemos nenhum resquício em relação aos sofrimentos que passamos na Terra. Isso quando realmente nós temos esse entendimento. Quando nós buscamos, através da doutrina espírita, o que devemos fazer de melhor para a nossa caminhada. Sempre lembrando, um dia terei que retornar. Se nós começarmos a trabalhar esse pensamento, nós vamos começar a buscar no nosso dia a dia o fazer melhor. Porque esse dia, como eu disse, não sabemos. Aí eu fico pensando, se não fizermos nada, amanhã é meu dia de retorno. Batem a minha porta e dizem assim para mim, está na hora, vamos retornar. Se eu não tenho nada preparado dentro de mim, me dá um desespero, porque eu não sei o que vai acontecer comigo do outro lado. Eu não vou saber as coisas que eu terei que passar. Eu não vou saber o que vai acontecer de verdade comigo. Agora, quando nós trazemos esse entendimento dia a dia, quando nós buscamos cada vez mais que a vida ela é importante, é uma dádiva, mas que nós, espíritos, não podemos colocar o lado da matéria em primeiro lugar. Que nós precisamos, sim, trabalhar o nosso lado espiritual em primeiro lugar. As situações da matéria são consequências. Elas vêm de acordo com as nossas necessidades. E aí eu vou entender que eu estou no mundo, né? Eu estou fazendo parte do mundo provisoriamente, mas eu não sou do mundo. Aqui não é, eu não faço parte desta vida para sempre. Então, essa preparação é muito importante, porque justamente, né, esse após a morte
eu só vou realmente ter certeza do que vai acontecer comigo, a continuidade, quando eu chegar na hora, né? Quando eu retornar. Aí eu vou saber exatamente a continuidade que eu preciso dar. E é interessante que a gente sempre vê nos estudos que espiritualmente a gente não tem descanso. Até é engraçado quando a gente lembra que sempre, né, nos velórios dos nossos amigos, dos nossos entes, a gente sempre falava, e muitos até ainda falam, que nosso irmão descansa em paz. Só que quando a gente chega no plano espiritual, a gente sabe que não é bem o descanso como muitos pensam, né? De não fazer mais nada, de sossegar, de ficar quietinhos. Não é bem dessa forma. Espiritualmente, quando lá nós estamos, nós precisamos continuar o nosso trabalho. Nós precisamos continuar o nosso melhoramento, a buscar o nosso melhoramento. Precisamos entender que seremos útil a alguém, ajudar ao outro irmão que não consegue ter o entendimento que precisa. Né? Há irmãos com os corações tão endurecidos. Nós seremos instrumentos, como estamos tentando ser aqui na Terra, continuaremos sendo instrumentos do outro lado. Por isso é tão importante esse nosso preparo. É tão importante a gente entender a cada dia. Não deixar para daqui a um tempo fazer o que precisa. É fazer diariamente. E aí a gente vê. Se realmente, até eu trago para nós aqui uma reflexão do Livro dos Espíritos, a pergunta 936, que Kardec pergunta o seguinte: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Primeiro, eu estava falando a respeito de como nós precisamos nos trabalhar para fazer a passagem. E agora, trazendo a questão, né, que Kardec pergunta, como é que essas dores inconsoláveis daqueles que aqui ficaram, né? O que ele vai causar? O que vai refletir nos espíritos que partiram? E a espiritualidade nos diz: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. O que a espiritualidade quis dizer aqui? A dor, como nós já falamos, ela é necessária. O luto é necessário passarmos. Chorar por uns dias, sentir a falta, isso faz parte do caminhar de todos nós. O que nós temos que ter o cuidado, nós não podemos, isso até se torna um pouco de egoísmo de nossa parte, é se nós entrarmos no desespero de achar que tudo acabou, de achar que a vida já não tem mais sentido, porque um ente querido, um marido, uma esposa, seja quem for, partiu. Nós não podemos esquecer que a nossa ligação ainda continua. Ela não vai ser cortada. E essa ligação, ela será muito mais forte através do que pensamos, através do que sentimos. Quando aqui nós trabalhamos sentimentos de desesperos, muitas pessoas até, inclusive, entram em depressão por não entendimento, não querem saber de fazer mais nada, ficam inconsoláveis. Elas não têm ideia que toda essa energia que elas estão emitindo, através dos sentimentos, através dos próprios pensamentos, essas energias estão sendo levadas e chegam
até os entes que partiram. E o sofrimento para os que estão do outro lado, e que no início, né, de uma passagem, ainda muitas vezes se encontram enfraquecidos, não têm condições, ainda não têm totalmente um entendimento espiritual, se fortalecendo para ajudar, para eles se torna um desespero, porque eles veem o sofrimento dos que aqui ficam chorando, se lamentando, e eles lá não podem fazer nada. E é como a espiritualidade nos diz. Eles acabam, inclusive, perdendo a fé no futuro. Eles acabam até não tendo tanto discernimento do que significa a caminhada deles, a continuidade deles no plano espiritual. Eles acabam se prejudicando e acabam, inclusive, muitas vezes interferindo nas nossas atitudes aqui na Terra, nos nossos pensamentos. Eles vão chegar perto de nós querendo nos auxiliar, mas se eles ainda não têm uma força espiritual, por melhor a boa intenção deles, eles acabam nos prejudicando. Não com a intenção de realmente prejudicar. Então, é um cuidado, né? É esse entendimento do que significa essa passagem. A partir do momento que entendermos que nós somos espíritos imortais, que nós continuamos, vamos chorar sim na perda, vamos sentir muito a falta, mas vamos entender dentro de nós que eles continuam vivos, eles não morreram e não morrerão. E um dia, se eu tivesse entendimento, se eu trouxer essa tranquilidade para dentro de mim, eu me sentirei mais forte. E essa força espiritual passarei também para esses meus queridos irmãos. Eles receberão todas essas energias que eu estou trabalhando de equilíbrio, de paz interior. É esse o grande cuidado que nós temos que ter, para não prejudicarmos os nossos irmãos, os nossos entes que partiram. Todos precisam continuar a caminhada. Todos precisam melhorar. E quanto mais tivermos esse entendimento, um dia nós nos encontraremos novamente. Esse encontro é certo. Agora, quanto mais a gente coloca empecilhos, quanto mais, algumas vezes, como eu escuto, e é triste quando a gente escuta uma situação dessa, quando a pessoa diz que a vida não tem mais sentido, e ela faz de tudo para também poder estar junto logo, imediatamente, com aquele que partiu. Só que a gente, quem pensa dessa forma, não entende que se fizer isso, se fizer por onde para partir mais rápido, ou seja, partir antes do seu tempo certo, nós não encontraremos os nossos entes que partiram. A distância se tornará muito maior, porque nós estaremos em outras situações e eles estarão continuando a caminhada. Então, nós precisamos trabalhar o amor dentro de nós. Nós precisamos trabalhar a confiança em Deus, a confiança em Jesus, nosso mestre maior. Eles não fazem nada para nos prejudicar. Todo o nosso caminhar, todo o planejamento que é feito para a nossa vida aqui na Terra, o momento do retorno à pátria espiritual, o momento de realmente a gente poder nos encontrar, nos abraçar e continuarmos juntos, crescendo espiritualmente. Como é bom isso! E isso é a programação que nos é dada. O cuidado que nós temos que ter de não usar o nosso livre-arbítrio de forma que seja negativo para nós e nem negativo para os nossos que foram. É esse o grande cuidado que temos que ter. Temos que trabalhar o amor, temos que trabalhar esse amor universal que transcende qualquer situação material.
aqui é uma passagem. Nós aqui estamos para aprender. Por isso que, para muitos, é necessário, hoje, como no dia de hoje, ir aos cemitérios, visitar os túmulos, levar uma flor, conversar. Muitos que não têm o entendimento total, que o espírito está ali presente, que o espírito não está ali debaixo da terra, né? Que o espírito seguiu o seu caminho. Quando nós entendemos isso, a gente começa a ver que esse lado do visitar os túmulos, ali nós não temos mais nada. Se nós observarmos, com o passar do tempo, nem o corpo físico mais terá, né? O corpo físico vai se deteriorar. Como antigamente sempre nos é falado, voltará ao pó. Ou seja, nós não teremos mais o nosso corpo físico. Então, o que nós estamos venerando naquele local? O que nós estamos ali levando? Se realmente, quando entendemos que ali não temos mais nada, que o principal se encontra na pátria espiritual, é o que nós temos que fazer todos os dias. Não é esperar uma data para comemorar, para levar uma oração, para levar uma flor. É todos os dias orarmos pelos que partiram. Todos os dias estarmos ali, em sintonia de pensamento, para que eles possam cada vez mais, eu inclusive querendo que eles estejam bem, que eles possam ver o quanto que eu estou fazendo de melhor com tudo aquilo que eles me ensinaram, com tudo aquilo que eles deixaram para mim aqui na Terra. O que eu estou fazendo desse legado? O que eu estou fazendo desse meu crescimento aqui na Terra? Eles vendo todo o meu desenvolvimento para melhor, eles ficam felizes por mim. Eles vão estar comigo quando for permitido pelo Pai. E é isso que nós precisamos trabalhar. Precisamos cada vez mais entender que essa conexão com os nossos que partiram tem que estar aqui, no coração. Que precisamos realmente orarmos em pensamento, que precisamos trabalhar, fortalecer-nos para fortalecer aos que foram. E todos nós ficaremos bem envolvidos com a luz do Senhor. Então, que a gente possa entender que a doutrina espírita para nós, ela nos traz consolo, ela nos traz o entendimento do que é essa passagem, ela nos traz mostrando que é uma viagem. E essa viagem, quando chegar a hora, precisamos realmente fazê-la de forma positiva, de forma benéfica para nós. Que a gente possa refletir, mesmo cada um na sua religião, outros caminhos religiosos entendem de forma diferente a reencarnação, alguns não compreendem ainda, mas tudo isso é passo a passo, né? Tudo isso, aos pouquinhos, o ser humano vai começando a perceber todos os detalhes que acontecem ao nosso redor. Quais são os sinais que a espiritualidade nos dá? E sinais esses que a espiritualidade nos dá em todas as religiões, de acordo com o entendimento de cada um. Então, meus irmãos, que possamos nos enxergar como somos, espíritos imortais, que nós estamos num processo, e esse processo não podemos jogar fora de maneira nenhuma. Aproveitar todos os dias de ensinamento que nos são dados e entendermos que um dia, quando chegar o momento da nossa viagem, é o corpo cansado que fica. É esse corpo que nos ajudou nessa jornada. É esse corpo que muitas vezes, infelizmente, não valorizamos. Não damos o cuidado necessário que precisa.
pois é esse corpo que nos dá condição de caminharmos, que nos dá condição de trabalharmos, que nos dá condição de vivermos aqui na Terra. Então, esse corpo, um dia, ele se desgasta. E aí sim, ele fica. Vamos partir, vamos continuar nossa jornada. Mais adiante, de acordo com outros aprendizados que vamos precisar, vamos receber outra oportunidade da reencarnação. E vamos receber um outro corpo. E assim é a nossa jornada. Até chegar um momento que não vamos mais precisar disso. Quando entendermos tudo, quando conhecermos a verdade divina, quando tivermos praticando na nossa vida a verdade divina, sentindo de coração, vivenciando, trabalhando em nós e trabalhando com os nossos irmãos, chegará um momento quando tudo isso estiver firme, pleno na nossa caminhada, não necessitaremos mais ficar nesse ir e vir. Né? Nossa jornada ainda é muito longa. Nosso aprendizado ainda é muito longo. Então, que a gente possa entender, na data de hoje, oramos sim, por todos os nossos irmãos que partiram, por todas essas famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia, e que muitos, principalmente todos, vamos dizer assim, em relação ao Covid, não tiveram condições, inclusive, de fazer o rito da passagem, que é o rito do velório, é o rito do chorar, dando a despedida final para seu ente querido. Muitos, infelizmente, não puderam fazer isso, mas foi uma necessidade para entendimento de todos os espíritos. Quem ainda não compreende, um dia compreenderá. E nós não podemos esquecer que, por mais que eu não tenha estado junto ao meu ente amado, mas ele está no meu coração, eu vou orar por ele todas as noites, todos os dias. Quando eu olhar para a natureza, eu vou tê-lo no meu pensamento. Quando eu conversar com Deus, eu terei ele no meu pensamento. Quando eu conversar com o nosso Mestre Jesus, eu terei os meus entes amados no meu pensamento. E é isso que chega até eles. É o que nós oramos de coração, é o que nós oramos em pensamento. E assim, meus queridos, encerramos, que eu nem chamo isso hoje como palestra. É uma conversa que nós tivemos a respeito do significado do dia de hoje. A morte, dia de finados, dia dos mortos, mas como é visto isso na visão espírita. Então, eu agradeço o carinho de todos, a paciência de poder me escutar, e vamos mais uma vez, né? Vamos agradecer por esses momentos, esses pequenos momentos que nós tivemos no dia de hoje. Mestre querido, agradecemos muito por toda essa oportunidade, Senhor. Obrigado por esses momentos, pelo teu envolvimento, pela tua luz. Obrigado pelo teu envolvimento a todo o nosso planeta. E que possamos cada vez mais, Senhor, entendermos a nossa caminhada e buscarmos o nosso melhoramento espiritual. Esteja sempre conosco, ampare a todas as famílias deste planeta. Envolva os corações que ainda se encontram endurecidos, Senhor. Que eles possam te enxergar, que eles possam sentir a vossa presença. Obrigado, Mestre. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pelos esclarecimentos de luz. Obrigado por essa doutrina tão importante em nossa caminhada. Esteja conosco,
ampare-nos, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, mais uma noite. Obrigada por tudo. Uma boa noite para todos. Um beijo no coração. E até a próxima terça, se Deus quiser.